Síntese está de volta e estamos revendo destaques da sessão plenária do dia 26 de agosto de 2009, quarta-feira. No final do bloco anterior, estávamos acompanhando o julgamento do recurso extraordinário 591.874, uma controvérsia referente ao papel do Estado quando se trata do julgamento de, no caso específico, um acidente que envolveu uma empresa privada concessionária de serviço público e que vitimou uma pessoa que não era usuária naquele momento do transporte público em questão. Após a apresentação do relatório, houve uma controvérsia referente a parecer da Procuradoria-Geral da República. Lídia, isso tem uma relação direta com a repercussão geral, que foi reconhecida no caso, mas que gerou, exatamente como já dissemos, uma controvérsia. Que controvérsia foi essa relativa à repercussão geral e o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre este aspecto do processo? Bem, esse recurso extraordinário realmente teve a sua repercussão geral reconhecida, até porque se não tivesse, não poderia estar sendo analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E a controvérsia que surgiu neste instante do julgamento foi o fato de que o ministro Ricardo Lewandowski não havia ainda encaminhado os autos ao Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral, para que ele emitisse um parecer. Então, ele justificou, inclusive, dizendo que não havia encaminhado ao Ministério Público, porque existe uma norma do Supremo Tribunal Federal que fala que, havendo vários casos semelhantes, o relator pode indicar alguns, o Ministério Público emite parecer em relação àqueles, mas não precisaria haver o encaminhamento de todos. Essa foi a justificativa do ministro Ricardo Lewandowski. Aliás, eu vou lhe interromper exatamente porque nós vamos ver o trecho final do relatório do ministro Ricardo Lewandowski, lembrando que antes do voto existe a apresentação do relatório em que são abordados diversos aspectos do processo, uma espécie de resumo do processo. E vamos pegar exatamente do ponto em que o ministro aborda a questão do parecer da PGR, exatamente como explicou a Lídia para a gente agora. Só que na sequência, já acompanhando esse ponto, o ministro Marco Aurélio pede a palavra para levantar uma questão de ordem exatamente sobre a necessidade desta manifestação da Procuradoria-Geral da República. Vamos rever. Em 23/10, o Supremo Tribunal Federal considerou existente a repercussão geral mediante emenda que transcrevo abaixo. À ocasião, manifestei-me pela existência de repercussão geral, observando que a questão foi submetida ao plenário dessa Corte por meio do RE 459-749 de Pernambuco, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa, cujo julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do ministro Eros Grau. Entretanto, ele não foi concluído em razão da superveniência de acordo entre as partes. Deixei de ouvir o Ministério Público Federal, porquanto em inúmeros outros casos que versavam sobre a mesma questão constitucional, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão da inviabilidade do exame de provas na via extraordinária. Nesse sentido, cito, dentre outros, os seguintes processos: um RE 565758 de minha relatoria e o RS 459749 de relatoria do ministro Joaquim Barbosa. Este é o breve relatório, senhor presidente. Voto, presidente. Uma questão de ordem que eu não posso deixar de suscitar diz respeito à necessidade de nós observarmos sempre a vinda ao processo do pronunciamento da Procuradoria-Geral da República quando admitida a repercussão geral, já que a premissa é de que nós teríamos a adoção de um entendimento pelo plenário sob esse ângulo a respeito da matéria. O ministro relator realmente apontou que teríamos precedentes da Procuradoria em outros processos, indicando que aqui se teria matéria fática. Mas a simples circunstância de o tribunal, de o relator, não ter empolgado o verbete 279 para negar seguimento a esse recurso, inserindo, portanto, na internet para definição da repercussão, a meu ver, é conducente ao ouvir-se o Ministério Público. É um princípio que eu observo e, como observo como relator, integrando o tribunal, devo sustentá-lo. No caso, houve um debate no plenário a respeito de qual o procedimento que deveria ser utilizado, portanto, em casos semelhantes. E a questão de ordem foi resolvida no sentido de que, sim, a Procuradoria-Geral da República tem de se manifestar também diretamente no processo.
O que aconteceu foi uma situação curiosa, porque, na sequência, houve a necessidade da apresentação do parecer da Procuradoria-Geral da República e nós temos aquela situação conhecida como vista em mesa, quando o julgamento é interrompido, encaminhado para o ministro que faz vista do processo para esclarecer uma questão e depois apresenta o voto. Não há propriamente uma vista em mesa à Procuradoria-Geral da República, mas nesse caso foi uma situação até bastante interessante, não é, Lídia? Isso. Houve uma suspensão do julgamento naquele momento, o processo foi para as mãos do Procurador-Geral da República presente no plenário e que pouco depois se manifestou. O processo voltou algum tempo depois para a manifestação do Ministério Público diretamente no plenário do Supremo. Uma situação bastante interessante. Lígia, e qual foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do Procurador-Geral da República? Foi um parecer no sentido de que nesse caso específico haveria realmente a responsabilidade civil objetiva, porque para o Procurador-Geral da República não haveria uma distinção entre terceiro usuário e não usuário, ou seja, em ambos os casos é necessária a reparação do dano e essa reparação tem que ser feita de forma objetiva, sem necessidade de comprovação de culpa nestes casos específicos. Então, ele entendeu justamente no sentido de que a empresa, por ser, embora seja privada, mas que ali presta um serviço público, teria responsabilidade objetiva na reparação do dano. Colocado o ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, o voto final, o voto do ministro relator Ricardo Lewandowski, que vamos rever agora no seu ponto final, concluindo o posicionamento dele, relator, em relação a esta questão. Penso também que não se pode interpretar restritivamente o alcance do referido artigo 37, parágrafo 6º, sobretudo porque o texto magno, interpretado à luz do princípio da isonomia, não permite que se faça qualquer distinção entre os chamados terceiros, isto é, entre usuários e não usuários do serviço público, vez que todos eles, de qualquer modo, podem sofrer dano em razão da ação administrativa do Estado, seja ela realizada diretamente, seja por meio de pessoa jurídica de direito privado. Não impressiona, data vênia, o entendimento segundo o qual apenas os terceiros usuários do serviço público gozam da proteção constitucional decorrente da responsabilidade objetiva do Estado, porquanto tem o direito subjetivo de receber um serviço adequado. É que tal raciocínio contrapõe-se à própria natureza do serviço público, que, por definição, tem caráter geral, estendendo-se indistintamente a todos os cidadãos beneficiários diretos ou indiretos da ação estatal. Na espécie, não ficou evidenciado nas instâncias ordinárias que o acidente fatal que vitimou o ciclista ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou em razão de força maior. Constato, no entanto, que restou comprovado o nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não usuário do serviço público, sendo tal condição suficiente para estabelecer, a meu ver, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado, ora recorrente, nos termos ou nos exatos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então, senhor presidente, em face dessas considerações, pelo meu voto, conheço do recurso extraordinário, mas nego-lhe provimento. O ministro Marco Aurélio levantou divergência. Ele levou em consideração os elementos de fato propriamente ditos, ou seja, a descrição dos fatos relativos ao acidente, constante dos autos e dos laudos periciais para tratar do caso. Vamos ao trecho final do voto divergente do ministro Marco Aurélio. Caiu sob o veículo por motivos alheios ao conhecimento do perito criminal, vindo o ônibus a passar com o rodado traseiro, quer dizer, caiu da metade do ônibus, né, para trás, rodado traseiro da lateral direita sobre sua cabeça. A respeito do ônibus, esclarece o laudo que a simples inspeção ocular não foram encontradas avarias relacionadas com atropelamento, caracterizando que o impacto foi somente contra corpo flácido. A seu turno, a bicicleta não possuía avarias visíveis que indicassem que tenha sido atingida quando da colisão com o ônibus, e ele conduzia a bicicleta sem estar nela montado. Em conclusão,
Em conclusão, quanto à faticidade, e é importante esta conclusão para definirmos se houve realmente a revelação do nexo de causalidade. Em conclusão, o laudo aponta como causa determinante do acidente a queda da vítima. Quem sabe uma vertigem? Sob as rodas do ônibus. Ela caiu sob as rodas do ônibus, embora sem mencionar o motivo da queda. Presidente, não posso, diante desses parâmetros factuais, concluir que aqui nós temos, nesse acordo, só porque se afirmou que não houve culpa exclusiva da vítima, só porque se potencializou a mais não poder a responsabilidade objetiva, assentar o nexo de causalidade. Peço vênia, presidente, ao relator para conhecer e prover o recurso. A tese vitoriosa foi a do voto do ministro relator, Ricardo Lewandowski, que foi no sentido exatamente de não prover o recurso, sentido contrário do voto do ministro Marco Aurélio, e nesse sentido, portanto, reconhecer a responsabilidade civil objetiva da empresa concessionária, mesmo em acidente de terceiro não usuário do serviço público, pessoa que não estava utilizando, no caso, o ônibus e estava em uma bicicleta do lado de fora e que acabou sendo vítima deste ônibus em questão. Destaque da quinta-feira, dia 27 de agosto de 2009. Petição 3898, relator ministro Gilmar Mendes. Ministério Público Federal versus Antônio Palocci Filho, Jorge Eduardo Levi Matoso e Marcelo Amorim Neto. A denúncia foi apresentada para apuração da suposta prática de quebra de sigilo bancário de Francenildo dos Santos Costa, fora dos procedimentos e hipóteses autorizadas em lei, bem como a divulgação de forma indevida aos meios de comunicação desses dados bancários. O caso começa na chamada CPI dos Bingos do Congresso Nacional. Francenildo dos Santos Costa era testemunha naquela CPI e prestou depoimento em 16 de março de 2006. Na ocasião, ele afirmou que o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, fez várias visitas a uma mansão alugada por ex-assessores da Prefeitura de Ribeirão Preto, no Lago Sul, aqui em Brasília, local supostamente usado, segundo o caseiro, para fazer lobby. Um caso rumoroso na época. O atualmente deputado e ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, foi acusado de ter dado ordem para que o sigilo bancário do caseiro Francenildo dos Santos Costa fosse quebrado, no sentido de, segundo a acusação, comprometer a credibilidade da testemunha. O deputado negou. Em fevereiro de 2008, então Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza, denunciou o ex-ministro pela quebra do sigilo. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Matoso, foi acusado de ter entregue a Antônio Palocci o sigilo bancário de Francenildo. Já o jornalista Marcelo Neto, assessor de imprensa do Ministério da Fazenda à época, teria passado a informação sigilosa à imprensa. Lídia, a quebra de sigilo pura e simples, ela não é crime, até porque são autoridades que têm acesso a esses dados. A utilização desses dados em vazamento para a imprensa, com este suposto objetivo de comprometer a credibilidade da testemunha, é que seria o objeto em questão. Isso, na verdade, até o ministro Gilmar Mendes, ele fala muito sobre essa questão da existência ou não do delito, e ele informa no seu relatório que o ministro Palocci, ele não seria, pelo cargo que ele ocupa, uma pessoa que tenha a prerrogativa de receber informações de quebra de sigilo bancário. Mas o presidente da Caixa Econômica Federal, ele teria o acesso, e é um acesso legítimo a esses dados, já que ele atua como presidente daquela instituição e que poderia, então, ter esses dados. O que não poderia, então, no modo como você falou, e realmente está correto, é transmitir essas informações de uma maneira incorreta, ou seja, o repasse da informação quebrando o sigilo de uma pessoa que não poderia ter o sigilo quebrado, até porque não houve autorização judicial para isso e passando isso, inclusive, para a mídia. Agora, o relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, apresentou uma questão de ordem logo no início da sessão. Trata-se aqui de um dispositivo previsto na Lei 9.099 de 1995. Como já vimos hoje, é a Lei dos Juizados Especiais. Em determinados casos, é possível fazer a suspensão do processo de forma condicionada, ou seja, uma espécie de acordo celebrado entre o Ministério Público e o acusado em casos de delitos sujeitos a penas menores, de forma que o processo fica suspenso. É uma medida de economia processual que permite um acordo mais fácil, com o objetivo de se eliminar as discussões, de se eliminar a lide em crimes ou contravenções consideradas de menor potencial ofensivo.
E isso, é claro, mediante determinadas condições. Por isso se diz que é uma suspensão condicionada. E, nesse caso, havia a expectativa de que poderia ser aplicado. Agora, houve uma solução proposta pelo ministro Gilmar Mendes, já que houve essa questão de ordem levantada, na medida em que, considerando-se o tempo de pena previsto para este caso, o Ministério Público teria a possibilidade de fazer esta proposição dessa suspensão com base em artigo da Lei 9.099. Vamos ver trecho do pronunciamento do ministro Gilmar Mendes, logo após citar o artigo da Lei 9.099 e fazer considerações sobre a aplicação neste caso. E dali vamos direto a outro trecho, onde o ministro faz uma proposta para solucionar a questão especificamente da aplicação da 9.099 no caso deste processo. A questão que se coloca de grande relevância indicativa da insuficiência do critério literal para o deslinde da questão reside em saber se estaria o denunciado obrigado a se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formulado pelo Ministério Público, aceitando-a ou não, antes mesmo de ver analisados os argumentos de inépcia da denúncia que embasam o acordo ou flagrante falta de justa causa para a ação penal. Essa insuficiência interpretativa também foi detectada pelo professor Luiz Flávio Gomes, que afirma: lendo-se atentamente o disposto no artigo 89, parágrafo 1º da Lei 9.099, chega-se à inequívoca conclusão de que o recebimento da denúncia é pressuposto da suspensão condicional do processo. O juiz, desde o texto legal, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo. Pela ordem legal, primeiro marca-se a audiência de conciliação, ouve-se o acusado, celebra-se a transação, para depois o juiz examinar a viabilidade da denúncia. Com a devida vênia, o juízo de admissibilidade da denúncia exigido pela lei deve anteceder a designação de audiência de conciliação. É o que ele diz no livro Suspensão Condicional do Processo Penal, São Paulo, 1995, página 177. Estou propondo a presente questão de ordem para que o plenário passe ao exame da denúncia e, caso decida pelo recebimento, seja aberta à vista das partes pela relatoria para manifestação quanto à proposta de suspensão condicional do processo. Lídia, o que estava em jogo exatamente nessa questão de ordem e como é que ela ficou definida depois da manifestação de todos os ministros debatendo na primeira parte da sessão esta proposta que foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes? O que era a questão e como ela ficou solucionada? A questão era saber se os indiciados eles têm direito de se manifestar sobre essa proposta do Ministério Público de suspender o processo antes do recebimento da denúncia ou se tem que esperar primeiro os ministros receberem a denúncia para depois eles se manifestarem sobre a proposta que já havia sido feita pelo Procurador-Geral da República no momento em que ofereceu essa denúncia. A solução trazida pelo ministro Gilmar Mendes foi, primeiro, que os ministros se manifestassem sobre a denúncia, se recebem ou não a denúncia. E depois os indiciados teriam a manifestação, no caso, como já se tornaram réus no processo, de se manifestar sobre a suspensão condicional do processo. Os ministros fizeram esse debate e, no final, ficou realmente de acordo com aquela proposta que havia sido feita pelo ministro Gilmar Mendes, de primeiro receber e, se receber, aí sim os réus passariam a se manifestar se aceitariam ou não a proposta de suspender o processo feita pelo Ministério Público. Definidas as regras, então, portanto, passou-se na sequência para o julgamento propriamente dito desta petição que tratava da denúncia apresentada contra o ex-ministro Antônio Palocci e outros. No próximo bloco, superada, portanto, a questão de ordem, prosseguiu o julgamento sobre a aceitação da denúncia contra o deputado federal Antônio Palocci no plenário do Supremo Tribunal Federal. É o que você vai ver em instantes.